Graças a Deus, né? Muito boa noite. A paz do Senhor, né? Graça e paz, a paz do Senhor. Amém. Importante que nós estamos aqui na presença de Deus. Amém? Queria agradecer, né, ao pastor Márcio, que me convidou esses dias atrás, a sua esposa. E também tenho uma gratidão assim, muito grande no coração quando a gente ouviu ali, né? A gente tem lá na igreja vários grupos de oração de domingo a domingo. Nós temos uma sala lá e o nosso alvo é chegar às 24 horas, pastor. Mas não é fácil. Mas a gente tem de uma em uma hora. As pessoas vão lá, tem os porteiros lá na igreja, fica à noite, de madrugada, eles vão, oram. E as pessoas oraram muito pela vida do pastor, de vocês aqui, né? E graças a Deus, Deus abençoou, está aí saudável, já está pulando, suando, está saudável e abençoado, né? Glória a Deus. Então eu queria agradecer a Deus por isso. E a nossa igreja aqui em Santo André, ali no bairro Campestre, na igreja Adonai, nós estamos ali aproximadamente uns 15 anos, mas já fazem 30, eu me converti com 17 anos, e já faz 35 anos, amém? E que eu estou ali, nós somos filhos da primeira igreja batista de Santo André, a nossa igreja, eu, o pastor Marco, a pastora Elza, que são os pastores presidentes da igreja, nós estamos com ele também, há 30 anos já, juntos, amém? Na mesma igreja. Que hoje existe uma coisa, né, assim, pastor, as pessoas saem, voltam e vêm para cá e vai para lá, né? Então, muito legal, assim, eu lembro quando a gente estava lá no Parque Novo Oratório, né, e nós estávamos com umas 30 pessoas, mais ou menos, e aí o pastor Marcos falou, e aí, nós vamos para frente, vamos continuar, né? Você está comigo? E eu falei assim para ele, pastor, assim, a gente estava passando por umas batalhas, umas lutas, era todo mundo novo, né? E aí a gente ainda era uma congregação assim da primeira igreja batista de Santo André, estava nessa transição da formação da igreja, e nós ficamos lá com 30 pessoas, né? O pastor Marco falou, e aí, você está comigo? Eu falei, pastor, hoje a igreja é como uma canoa e está furada. E se afundar, pastor, a gente afunda junto. Mas eu sei que lá na frente a igreja pode se tornar um transatlântico. E nós vamos estar juntos. Amém? Essa unidade assim de estar junto, né? De estar junto no propósito de Deus, entender o que é igreja, estar junto com o pastor, isso é maravilhoso, né? A gente tem sido tão abençoado, né? Eu e minha esposa, nós temos sido tão abençoados. Nós nos casamos em 1997, né? E temos a nossa filha Ana Carolina, está lá na classe de batismo, agora já está no culto, né? Por iniciativa dela mesma, ela chegou para minha esposa e falou, mãe, eu ainda não falei com meu pai, mas eu quero fazer a classe de batismo, eu quero servir a Jesus e quero me batizar. Glória a Deus. Então isso é muito precioso, né? A gente ter essa confiança no nosso coração, de declarar como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Num mundo tão conturbado, cheio de tantos desafios, tantos problemas, tantas tribulações, né? Nós temos que ser fiel a Deus e colocar nossa família diante de Deus. Amém, meus queridos? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no versículo 9. Aqui fala de um contexto, né, que Jesus está. Os discípulos viam que a oração era algo importante para Jesus. Jesus sempre se retirava, Jesus estava junto com os discípulos sempre
ele comia junto, ele andava junto, ele orava, ele fazia milagres, eles comiam juntos. Então eles estavam sempre juntos, mas os discípulos viam que tinha uma coisa que era muito importante para Jesus, e aquilo chamou a atenção dos discípulos. Volta e meia, Jesus deixava todo mundo e se retirava para um lugar, né? Subia para uma montanha. E esse ano, pastor Márcio, eu fui muito abençoado, né? Eu e a minha esposa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Nós ganhamos uma viagem para Israel. E a gente vai agora no mês, dia 8 de outubro, nós vamos com, sei lá, já deve ter umas 60 pessoas mais ou menos, para ir para lá. E então as pessoas, os discípulos, eles viam que isso era uma parte da vida de Jesus, né? Que de vez em quando eles viam que Jesus subia, se retirava e passava às vezes a noite toda com Deus. Passava a noite toda orando, buscando a Deus. E é tão legal a gente entender, né, que Deus é a fonte de tudo para a nossa vida, de todas as coisas. E quando Jesus fala aqui, né, os discípulos, eles viram isso chamou a atenção deles, né, e talvez eles estivessem pensando, mas o que será que Jesus fala lá a noite toda, né? Ele sobe, ele vai orar, ele fica a noite inteira com Deus, né? Como é que ele consegue encontrar tanto assunto, tanta coisa para falar? O que será que ele fala, né? Isso chamou a atenção dos discípulos. E aí a gente chega aqui em Mateus capítulo 6, que os discípulos chegam para Jesus e eles pedem para Jesus os ensinar a orar, né? Então Jesus vem falando das bem-aventuranças lá no capítulo 5, e quando chega aqui no 6, capítulo 6 de Mateus, verso 9, Jesus fala assim: portanto, vós orareis assim. E esse texto é muito conhecido, né? Jesus fala assim, no verso 9: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém? Amém. Quantos conhecem esse texto? Acho que todo mundo, né? É muito conhecido na nossa nação. Acho que não existe uma pessoa que não conhece aí o texto do Pai Nosso. Pode ser que tenha pessoas que nem sabem que o Pai Nosso está aí na Bíblia, né? E eu fico pensando assim, o que Jesus estava no coração de Jesus quando os discípulos o questionaram e falaram: Senhor, nos ensina a orar. Como é que a gente ora? O que é a oração? Existe alguma coisa em Jesus começa a falar: olha, orar não é fazer vãs repetições, chegar diante de Deus, né, e pensar que Deus, eu fico imaginando uma pessoa que fica ali repetindo algo que não está no coração dela, e que também a gente imaginar, né, Deus é uma pessoa, e Jesus fala: olha, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe tudo o que vocês precisam, mesmo antes de você pedir. Mas por que Deus quer que a gente peça? E aqui a gente vai ver que Jesus não está ensinando uma oração para a gente decorar e fazer. Não é uma coisa mecânica. Ou Jesus vai ensinar que a oração é um relacionamento. Aleluia. De duas pessoas apaixonadas, e que com a prática, né, a gente vai orando e orando e orando e orando. E nós tivemos um pastor aqui da Bahia, pastor Edilson, e com ele que nós vamos para Israel, né? Esse pastor tem uma igreja lá em Vitória da Conquista, na Bahia, pastor. E a igreja dele tem 4.000 pessoas. Glória a Deus.
E esse homem, ele falou: olha, eu não sei o que é ter problema financeiro, nem eu nem a minha igreja, não sei o que é. Mas pensa num homem com uma igreja de 4.000 pessoas, com uma família muito abençoada, com uma igreja muito abençoada, de repente caiu numa depressão violenta, e ele ficava trancado em casa, e quem assumiu a igreja, ele foi levando assim a igreja, né? A esposa dele que pregava, que ministrava, e Deus trouxe um ensino. E esse homem, Deus falou com ele, né? Ele montou assim um lugarzinho lá na casa dele, e ele fez vários tipos de tratamento, e nada resolvia. E o que resolveu foi de um seminário que ele tem, chamado Mergulhados na Presença. É uma prática assim de orar, e ele fez um cantinho lá na casa dele, né? Ele falou: isso aqui é o meu cantinho. Todo dia, Senhor, eu vou estar aqui, nós vamos nos encontrar aqui, né? E agora ele já nos desafiou. Então nós começamos lá na igreja a orar 1 hora por dia, né? E é tremendo orar, né? Orar é uma coisa maravilhosa, mas não é fácil, entendeu? Porque a gente não pode depender das nossas emoções para orar. Então, se você está alegre, você ora. Se você está triste, você ora. Se está cansado, você ora. Se você não está, você ora. Se você está feliz, você ora. Simplesmente é uma decisão. Você fala: não, eu vou orar. Eu vejo assim, tem alguns versículos na Bíblia, né, que eu falo: meu Deus, parece uma utopia. Parece que é um negócio tão longe, tão distante, mas Deus é verdadeiro e Deus cumpre aquilo que Ele diz. Se nós buscarmos a Deus, você vai conhecer. O pastor falou lá de Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conhecer a Deus é a experiência mais maravilhosa da nossa vida. É a experiência mais poderosa. Porque quando a gente vai se envolvendo com Deus, a gente vai conhecendo a Deus, conhecendo o coração de Deus, e a gente também vai conhecendo a nós mesmos, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, vamos superando os nossos desafios, e Deus quer que você tenha uma vida muito abençoada. Glória a Deus. Amém? Amém. Por exemplo, Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deus é tremendo. Deus não conhece a palavra incapacidade. Deus é inesgotável. Deus tem tudo o que você precisa de forma farta. Amém? Quando Deus criou o homem, colocou o homem lá no jardim do Éden, primeiro, Ele criou um lugar totalmente suprido, né? Adão poderia ter pensado: meu Deus do céu, quando é que eu vou conseguir comer todos esses abacaxi, essas uvas, essas coisas? A minha fazenda, a fazenda de Adão, era simplesmente o planeta Terra inteiro, 100% suprido. Por isso, Deus fez você e eu com necessidades, e Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Amém? E o que Jesus falou para os discípulos, né? Aqui a gente vai ver 8 níveis da paternidade de Deus, né? É tão bom a gente poder ter um pai. Eu tive meu pai, eu perdi meu pai em 2015. A minha esposa tem o pai dela, está com 80 e alguma coisa, né? Seu pai, hoje nós almoçamos com ele, uma pessoa maravilhosa. Deus me deu um sogro muito abençoado. E Deus usou a vida do meu sogro para conhecer a minha esposa maravilhosa. Deus é bom. Amém? E então Jesus não vai ensinar para os discípulos uma coisa para eles decorarem. Jesus vai falar para eles de princípios. O Pai Nosso não é simplesmente uma oração para a gente decorar. O Pai Nosso traz, aí você pode pegar outros, né? Eu vi aí 8
8 princípios de paternidade que nos mostram a paternidade de Deus, que nos mostram coisas que estão relacionadas com Deus e relacionadas com a nossa vida, com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, com a questão da família, da casa, de tudo que nós precisamos. Está tudo aí inserido no Pai Nosso. E a primeira delas, que a gente vai ver aí, né? Está no verso 9. Jesus fala assim: olha, eu vou ensinar vocês a orar. A primeira coisa que vocês vão fazer, e a primeira coisa que Jesus ensina aos discípulos, é olhar para o céu e saber que lá no céu nós temos um Pai. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Você pode pensar, o que é a figura de um pai? A minha filha, por exemplo, ela acha que eu sou milionário. Você tem uma filha aí, quando ela era pequenininha, né? Sai a boneca que vira o zóio, ela quer. Sai a boneca que penteia o cabelo, ela quer. Ela quer que põe o sapato, o vestido, a que faz xixi, faz de tudo. Olha, pai, compra. Eu compro todas. Então a criança acha que a gente é milionário, né? Ela nos vê como a fonte que vai abençoar, vai suprir, que ela vai pedir, a gente vai ter para dar e tal. Então Jesus começa falando dessa coisa maravilhosa, que fala de um nível. O primeiro nível é o nível do relacionamento. Glória a Deus. É o nível do relacionamento. É nós andarmos aqui nesta terra com o sentimento dentro de nós de que nós não somos órfãos. Amém. Não somos órfãos. Que Deus cuidou do nosso passado, está cuidando do nosso presente e vai cuidar do nosso futuro. Amém? É um nível de relacionamento entre um pai e um filho, que se ama, entre um pai que tem tudo. Jesus disse: vocês estão aqui na terra, mas de lá de cima, lá em cima no céu, assentado no trono, existe um pai, e vocês podem olhar para ele e viver esse nível de relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo não é uma vida religiosa sem graça. Eu estou seguindo a Jesus fazem 35 anos. E cada dia é uma experiência nova, né? A gente é meio louco assim. Então, esses dias, há um tempo atrás, o pastor Marcos foi lá na Nigéria. Tem um pastor lá na Nigéria que chama Tibi Joshua. Um cara sobrenatural, pastor. Tremendo, né? Até ele veio no Paraguai, a minha esposa estava lá. Eu vejo assim um dos homens hoje mais usados por Deus a nível mundial. Um homem tremendo, que mudou. É como se fosse, se você estudar a história, né? A igreja dele é na Nigéria. E se você estudar a história da Nigéria, a igreja dele é como um oásis assim no meio da Nigéria. Uma coisa maravilhosa, né? Lá vai pessoas assim do mundo inteiro, reis, autoridades, vão lá. E um cara top, assim, uma pessoa que hoje eu gosto muito de ouvir, né, as mensagens do Tibi Joshua, um cara muito simples. Então, a primeira coisa que Jesus fala na oração e fala para os discípulos: vocês têm um pai, vocês não são órfãos. Foi Deus que te criou. É Deus que te criou. Você tem um pai, você tem uma identidade. Você pode saber que você tem necessidades como filho. Hoje eu estava lá na igreja conversando com um rapaz, né? E eu falei: rapaz, um rapaz falou assim para mim, né? O seu pai é rico? Eu falei: por favor, não humilhe o meu pai. O meu pai é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele tem na mão tudo.
de todas as nações, de tudo, tudo na mão dele. Ele pode fazer todas as coisas. Então, Jesus ensina os discípulos a olhar para Deus e viver esse relacionamento. Eu tenho um Pai que está nos céus. Eu tenho um Pai que dorme comigo, acorda comigo, anda comigo, almoça comigo, vai para o trabalho comigo, volta do trabalho comigo. Ele anda comigo o tempo inteiro. Eu estou debaixo dos seus olhos, eu estou debaixo da sua proteção, do seu cuidado, né? Quando você pensa na figura de um pai, o que você pensa? A gente pensa em várias coisas, né? Assim, afetividade, amigo, conselheiro, que nos dá segurança, que supre as nossas necessidades. Aí você pode ver tantas outras coisas, né? Que estão ligadas à figura paterna de Deus. E nós como pais, eu vejo, a gente como pai, a gente tem tantas falhas. Nós não somos perfeitos, nós temos tantas falhas. Agora imagina você chamar Deus de Pai, porque Ele é um Pai perfeito. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu gosto muito de duas coisas que Jesus ensinou e que para nós é um desafio tão grande, né? Eu teve tantas coisas assim na minha vida, né? Por exemplo, nós nos casamos e a minha filha nasceu após 10 anos de casamento e nós começamos a tentar ter filhos no 5º ano. Foram 5 anos. E a minha esposa falava assim: você é o culpado. Você que tem algum problema. E a gente foi no médico e fez de tudo, né? E nem eu nem ela. Não, o médico não enxergava nenhum problema, mas não engravidava. E aí nós fomos num congresso lá em São Paulo, numa igreja lá no Ipiranga, né? É o primeiro, mas depois foi o pastor Filomeno que orou pela gente lá, né? O pastor Filomeno é de Brasília, né? E ele orou assim pela minha esposa, minha esposa caiu lá no chão e ele tinha uma igreja que estava lotada de gente, né? E ele falou assim: quem é o marido dessa moça aqui? E eu estava lá no meio de todo mundo, assim. Aí ele me chamou lá na frente, falou: olha, duas coisas. Primeira delas, a sua esposa tem uma menstruação desregrada e Deus está curando a sua esposa agora. E a segunda, fazia 10 anos que a gente estava casado, né? Esse ano, isso era julho de 2005, você engravidou em 2005, né? A Ana Carolina nasceu em 2006. Julho de 2005, ele falou assim: esse ano Deus vai dar um filho para vocês. E eu falei: glória a Deus. E beleza, sabe como é a mulher, né? A mulher, quando demora assim, existe aquela expectativa, aí vem a menstruação e ela ficava entristecida, né? E eu nem perguntava mais nada para ela. De julho foi passando o tempo, e eu lembro que na última semana de 2005, eu acordei assim numa segunda-feira, e eu tive um sonho, que eu estava segurando um bebê no colo. Isso foi na segunda-feira. E quando chegou a sexta-feira, que era dia 30 de dezembro de 2005, a minha esposa acordou e falou: eu vou te falar uma coisa, mas eu não contei nada para ela que eu tinha tido um sonho, né? A minha menstruação está atrasada. Aí eu falei: meu Deus, 30 de dezembro, o ano ainda não acabou, né? Aí eu animei, né? Eu falei: olha, eu também tive um sonho e tal. E aí
A gente foi no médico, fez o exame e dia 30 de dezembro de 2005 descobrimos que minha esposa estava grávida. E a minha filha nasceu em 31 de julho de 2006. Hoje ela tem 13 anos. Você tem um pai, e esse pai cumpre tudo o que ele diz. Você tem um pai que cuida de você, que conhece as suas necessidades, que conhece as suas dificuldades, os problemas que você enfrenta. Então, duas coisas que Jesus falou que me chamam muito a atenção, que não fala da nossa capacidade, porque nós temos limitações. Jesus falou duas coisas. Primeira, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Não existe em Deus a palavra incapacidade. Não posso, não consigo. Esses termos não estão em Deus. É legal a gente saber disso, né? Que a gente serve um Deus que pode todas as coisas. E a segunda coisa que Jesus falou é que tudo é possível para aquele que crê. Você acredita na Bíblia? Você confia na palavra de Deus? A palavra de Deus tem aí mais de 8.000, os estudiosos falam, né? Mais de 8.000 promessas direcionadas para você viver, experimentar essa paternidade, para você entrar no coração de Deus e ver tudo que Deus tem, tudo que Deus pode fazer na sua vida. Então, a primeira coisa que Jesus ensina é isso aí. É o primeiro nível, o nível do relacionamento. O relacionamento é entre o pai e filho. Nós podemos olhar para o céu e no mundo com tantos desafios, com tantos problemas, com tantas coisas acontecendo no mundo hoje, Deus não está morto. Ele está vivo. E nós podemos olhar para Ele e dizer: Pai nosso, Ele é o meu Pai. Ele cuida de mim. Eu posso ter segurança, Ele me dá segurança, Ele me dá todas as coisas. O segundo nível que Jesus ensina, Mateus 6,9, na parte B do versículo, fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Aí vem o segundo nível aí: santificado seja. Jesus fala do nível da santidade. O que é na Bíblia a palavra santo? Santo na Bíblia significa separado. E o apóstolo Paulo, em várias cartas, né, ele fala que você e eu somos separados. Deus nos tirou. Colossenses 1,13 diz: Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou. Foi Deus que foi lá onde você estava. Eu não sei como você chegou, mas eu sei que todos nós chegamos na igreja cheirando fumaça, com marcas do inferno, né? João 10,10, Jesus disse: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Todos nós, sem exceção, quando nós chegamos a Cristo, todos nós chegamos com marcas de morte, de roubo, de destruição, com tantas coisas. Um veio da droga, outro veio da bebida, outro veio da prostituição, e a nossa vida foi sendo destruída. Eu venho de uma família quase destruída, mas eu batizei o meu pai, pastor, quando ele tinha 81 anos. Minha mãe nunca entrou numa piscina. Ela entrou uma única vez. Minha mãe também faleceu em 2015. Ela nunca havia entrado numa piscina. Entrou para o batismo dela. E depois
Várias pessoas da minha família se converteram, estão lá, né? Da minha esposa também, os familiares, a mãe, as irmãs, né? Da minha esposa também se converteram. E então, o que é santo, né? Santo é separado. Você não consegue mais, né? A pessoa que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1,13: Deus nos tirou do império, da tirania do diabo, porque o diabo e o pecado cobram das pessoas um preço tão alto que elas não podem pagar. Mas Jesus nos dá a liberdade. Jesus, a palavra de Deus fala em Romanos, em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Quando eu cheguei a Jesus, eu fumava. E eu tentei, bala e adesivo, e põe um cigarro dentro do copo e deixa lá, 4 dias depois toma e fala, vai pegar nojo. Peguei nada. E eu lembro, queridos, que eu cheguei em casa um dia, eu deveria ter uns 18 anos, né? De idade ali. E eu estava tão angustiado, eu entrei no quarto da minha mãe, né? E eu fiquei lá sozinho, eu e Deus. E eu não conhecia muito a Bíblia, né? Eu não conhecia muito assim a palavra de Deus, mas eu cheguei aquele dia tão angustiado, e eu falei, Senhor Jesus, eu li um versículo aqui, eu acredito que alguma coisa está errada. Eu olhava assim o cigarro, eu falava, como pode um negócio tão pequeno desse manda em mim, governa a minha vida. Eu não consigo dizer não, né? Eu simplesmente baixo a cabeça, vou, pego e eu não consigo parar sozinho, né? Eu li esses 2 versículos aí, João 8,32, João 8,36. E eu estava no quarto sozinho, aí eu reli. Aí eu peguei a Bíblia assim e falei, Senhor Jesus, por favor, não me leve a mal. Leia aqui. Leia aí. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou errado, mas o Senhor não. Aí está dizendo que se eu conheço a verdade, ela vai me libertar. Amém. Se depender de mim, eu acredito que eu vou morrer fumando. Mas se a tua palavra é verdadeira, então, quer saber? A partir de hoje, eu entrego. Aleluia. Eu não vou mais pôr adesivo, não vou mais tomar água, não vou fazer mais nada. Eu vou conhecer a verdade, porque eu não conheço a verdade. Senhor, eu vou à igreja, mas eu ainda não tive uma experiência, porque isso tem que funcionar na minha vida. Tua palavra é verdadeira, eu estou errado, mas o Senhor está certo. Então, quer saber? A partir de hoje, o remédio que eu tomo é João 8,32 e João 8,36. Meu querido, aquela noite, acho que foi a melhor noite que eu dormi. Tranquilo. E fui para o trabalho, eu trabalhava num laboratório de análises clínicas, né? E cheguei lá, e quando chegou a hora do almoço, a secretária me chamou e falou assim, ô Luiz, o que está acontecendo com você? Eu falei, por quê? Toda vez que você toma um golinho de café, e eu gosto muito de café, mas toda vez que você toma um golinho de café, você acende um cigarro. Aí eu olhei para ela e falei, se eu te contar, você não vai acreditar. E eu contei isso aí para ela. Ontem à noite, eu falei para Jesus que eu entregaria essa desgraça desse cigarro que prejudica a minha saúde nas mãos dele. E que eu queria experimentar o que está em João 8,32. E eu falei para ela, a palavra de Deus é verdadeira e funciona. Ela falou, como assim? Eu falei, não sinto mais vontade nenhuma.
acabou a vontade, Jesus me libertou. E olha, fazem 35 anos. Pode fumar na minha frente, pode baforar, já era. Estou liberto, em nome de Jesus, amém? Então, santo, separado para viver para Deus. Você não consegue mais fazer algumas coisas, porque não dá mais, porque Jesus entrou no seu coração, Ele separou você não é mais, né? Jesus lá em João capítulo 17, quando Jesus estava orando pelos discípulos, Ele falou assim, vocês não são do mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não são mais do mundo, vocês estão num outro reino, vocês foram separados para Deus, agora vocês são santos, vocês vão viver para Deus, vocês vão viver dentro dos princípios de Deus. Isso é tremendo, o nível de libertação, de cura, de santidade, santo, separado. E Jesus falou para os discípulos, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu descobri uma coisa, nós somos os verdadeiros ETs. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Não somos. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Aí Jesus vai falar de um outro nível aí, né? Da paternidade de Deus. Então, o segundo é que o Deus que nós servimos é santo. Ele nos separou para Ele. Nós vamos viver para Deus. Nós vamos viver para Deus. Algumas coisas agora são incompatíveis. Não são mais compatíveis com a nossa vida nova. O apóstolo Paulo fala em 1 e 2 Coríntios 5,17: assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. Deus tirou de nós aquele programa antigo e colocou dentro de nós, nos deu um coração novo, nos criou para Ele. Você agora é de Deus, você agora pertence a Deus. Então, o nível de santidade. Depois, Jesus fala de um outro nível. No verso 10, Jesus fala assim: pastor, fica de zóio a hora que o senhor quiser me tesourar. Ele falou que vocês costumam ficar aqui todo domingo até uma meia-noite, mais ou menos. É isso mesmo, é brincadeira. É brincadeira, viu, querido? Então, Jesus fala assim, olha, percebe que ele está ensinando os discípulos a orar. Então ele fala do nível de relacionamento, do nível de santidade. E o terceiro, 6:10 fala assim: venha o teu reino, o reino de Deus. O reino de Deus é eterno. Quando que o reino, Jesus, os discípulos estavam pensando, né? Jesus falando, ensinando sobre o reino. Aí Jesus falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não vão perguntar onde que está o reino de Deus. Está aqui, está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Rússia, está na África, está em Santo André, está em São Paulo, está no Brasil. Onde está o reino de Deus? E Jesus falou, negativo. O reino de Deus estará em vós. O reino de Deus dentro de nós, governando a nossa vida com princípios. Então, quando alguém vem e fala alguma coisa, ou faz alguma coisa que é incompatível, eu lembro uma vez que um cunhado meu chegou e falou assim, pastor, vem cá, Luiz, ia ter uma festa assim, de família, né? E ele chegou lá e falou, chega aí, vem aqui comigo. E ele colocou lá, né? Ele pegou a cerveja, pegou a pinga lá e pôs lá. Falou, vem cá. E lá tinha Guaraná também. Bebe aí. Falei, beleza. Vou beber o Guaraná. Não, bebe aqui, ó. Falei, vou beber o Guaraná. Aí ele falou assim, não, bebe esse aqui. Eu falei, não, vou beber o Guaraná.
você tem que beber esse, que era a pinga. Eu falei, por quê? Porque homem que é homem bebe pinga. Eu falei, é mesmo? Pô, eu vou te falar uma coisa. Eu sou homem e bebo Guaraná. Ele falou, não senhor, o senhor tem que beber esse. Eu falei, agora você mexeu comigo. Agora eu vou mostrar para você quem é que tem o que aqui. Vem cá. Bebe esse Guaraná aqui. Eu não. Eu falei, tá vendo? Eu tenho a capacidade dentro de mim, que Deus me deu, de olhar para essa desgraça que arruína minha vida, a sua vida, e dizer, não quero. Eu sou livre para decidir. Agora bebe o Guaraná. Ele falou, não. Eu falei, sabe por quê? Porque você não tem escolha. Porque ela te domina, ela te governa, ela manda em você. Mas eu sou livre e eu posso escolher, você não. Então, se tem alguém aqui que tem que beber, esse alguém é você, não sou eu não. Jesus me libertou. E eu posso olhar para isso aí. Eu posso olhar para isso e escolher. E falar, não vou beber. Porque eu sou livre. Você é escravo. Isso é o reino. O reino de Deus. Então, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e Jesus Cristo vem. Ele é o rei do reino. Ele entra dentro de nós. Ele entra dentro de nós e passa a governar a nossa vida. Sua vida toma um outro rumo, sua vida toma um novo sentido, né? Assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver o reino de Deus, né? A gente tem orado diariamente pelo Brasil, né? E orado, e eu tenho orado muito por isso. Senhor, que o teu reino venha sobre o Brasil, que o teu reino venha, que o teu reino venha de norte a sul, de leste a oeste, né? E eu pego aquela palavra que Deus falou para Ezequiel, né? Eu falo, Senhor Jesus, como é bom falar essas coisas, Senhor, assim como o Senhor mandou Ezequiel profetizar. Eu olho para o Brasil, de um país de tanta desgraça acontecendo, de tanta corrupção, de tantas coisas, mas eu olho para o Senhor, eu pego a tua palavra, eu profetizo, Senhor Jesus. E é tremendo quando Deus fala com Ezequiel, olha só, o reino de Deus é vida. O reino de Deus é vida. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus estava para ir para a cruz do Calvário, e as pessoas pensavam que iam matar Jesus, mas Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Ninguém está me matando. Eu vim ao mundo para isso. Eu vim ao mundo para mudar o destino das pessoas, para mudar o destino do homem. Eu vim nesse mundo porque o homem está morto, está sendo destruído pelo pecado, está sendo destruído, está escravo de tantas coisas. Mas eu vim a este mundo para arrancar o homem da escravidão e deixar o homem livre. E Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E os discípulos estavam todos trancados dentro de uma casa, com medo, porque eles pensavam, olha, o mestre morreu. Mas Jesus havia dito para eles antes, é necessário que o Filho do Homem padeça e sofra e morra na cruz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim eu serei levantado na cruz do Calvário. Mas eu tenho uma notícia para vocês, e isto é Evangelho. Evangelho é boas notícias. Isto é reino de Deus. Reino de Deus é boas notícias. Isso é o reino. O mundo está cheio de péssimas notícias, mas nós, igreja do Senhor Jesus, demos boas
notícias. Esse dia eu estava falando com um cunhado meu e eu passei uma mensagem para ele, falei assim: good news, boas notícias. Boas notícias. Nós somos porta-vozes de boas notícias. Evangelho significa boas notícias. E Jesus havia dito para eles: olha, eu vou morrer, está tudo como profetizaram lá, todos os profetas disseram. Mas tem um detalhe: ao terceiro dia eu vencerei a morte e ressuscitarei. E aí todos os discípulos trancados numa casa com medo: meu Deus, agora acabou tudo, o mestre morreu, o que vai ser? Jesus ensinou tanta coisa maravilhosa para a gente, mas ele está morto. De repente, os discípulos na casa com as portas trancadas, janelas trancadas, e os discípulos ali com medo dos judeus. De repente eles ouvem uma palavra maravilhosa. Jesus ultrapassa aquelas paredes com o seu corpo ressuscitado. Ele entra onde os discípulos estão, porque ainda não havia acabado, só estava começando. E Jesus entra naquela casa toda fechada, e ele chega no meio dos discípulos temerosos. Ele diz: paz seja convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. E os discípulos olharam, e Jesus falou: vem cá, põe a mão, veja que sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então o reino de Deus é vida. O reino de Deus é vida. E Deus falou para Ezequiel: o que você está vendo? Levou ele para um vale de ossos secos. E é interessante, a Bíblia é tão detalhista, Deus é tão detalhista em tantas coisas. E Deus falou: vai lá, Ezequiel, e rodeia esse vale de ossos secos. E havia um mundaréu de ossos, era um cemitério de ossos. E a Bíblia fala que Ezequiel olhou para Deus e falou: olha, eu vejo um monte de ossos, eles estão sequíssimos. Não tem vida, não tem carne, não tem nada. E Deus falou para ele: eu vou te ensinar um princípio. O reino de Deus é feito de princípios. E Deus falou para Ezequiel: eu vou ensinar você a não andar pelo que você vê, mas andar pela minha palavra, andar dentro dos meus princípios. Ser do reino de Deus é viver uma vida de princípios, é ser um homem, uma mulher de princípios. Onde você está, se você está no trabalho, se você está na escola, na rua, em casa, trabalhando, onde for, nós somos pessoas de princípios. O reino de Deus é um reino de princípios. E Deus falou para Ezequiel: eu vou te ensinar um segredo, eu vou ensinar para você o poder que tem a minha palavra. E ele começou a rodear, e Deus falou: Ezequiel, abra a tua boca, Ezequiel, e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eu tenho orado tanto pelo Brasil, pastor. E eu oro eu pego a bandeira e eu falo: meu Deus, eu quero ser o Ezequiel. E levanta pastores, intercessores. Deus fala, né? Busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha. Olha a importância da oração, da intercessão. Esse mundo depende da igreja, o Brasil depende da igreja, as nações dependem da igreja do Senhor Jesus. Deus falou: busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha entre mim e esta terra, para que eu não a ferisse, para que eu não a destruísse. Mas Deus diz: a ninguém achei. E nós temos orado, eu sei que muitas pessoas estão orando pela nossa nação, e eu coloco a bandeira do Brasil, e eu digo assim: Brasil, ouvi a palavra do Senhor. O Brasil vai sair da morte, da corrupção, da desgraça, porque a vida de Deus está vindo. Aleluia. E de repente Ezequiel olhou, e aqueles ossos começaram a se transformar em corpos. Veio a carne, veio as veias, artérias, foi formando, veio o rosto, veio as mãos, veio tudo, veio a pele.
né? E aí Deus chegou para ele e falou: e aí, Ezequiel? Agora esses ossos viraram corpos. Aleluia. É muito legal quando você vê que a palavra de Deus funciona. E eu quero dizer uma coisa para você: não funciona só para alguns, porque Deus não tem filhos prediletos. Funciona para todos. Todos os que creem na palavra de Deus, ela funciona. Porque o reino é poderoso. O rei do reino é poderoso. O rei do reino é poderoso. E aí Deus falou: agora eu vou te ensinar mais uma coisa, Ezequiel. Agora eu vou te ensinar a uma nova etapa. Olha para esses corpos e profetiza: assim diz o Senhor Jeová. Profetiza ao Espírito: vento que vem dos quatro cantos sopra, e de repente aqueles corpos mortos que eram ossos sequíssimos, que transformaram-se em corpos, se transformaram num exército poderoso, porque o Espírito veio, o Espírito de vida entrou ali. E Jesus fala em João 14, João 16, Jesus disse: olha, eu vou, mas o Espírito Santo virá. O Espírito Santo é aquele que capacita a igreja para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos. O Espírito Santo é a vida da igreja. As pessoas podem tentar fechar, podem tentar destruir. Muitas pessoas já tentaram destruir a palavra de Deus, mas elas foram destruídas. Mas o reino de Deus é indestrutível. Indestrutível e funciona. Eu tenho orado pelo Brasil. Eu falo: Senhor Jesus, oh Espírito Santo, vem dos quatro cantos, do norte, do sul, do leste, do oeste, faz uma revolução nesta nação, começa a converter pessoas que são incrédulas, começa a converter o coração. Espírito Santo, toca essas pessoas, toca a nossa nação, que venha a tua vida. A palavra ali é ruar, o fôlego de vida de Deus, como em Gênesis, né? Quando Deus criou o homem estava lá, e Deus veio e soprou, e aquele homem se tornou alma vivente. Você está vivo por causa de Deus. Sua origem é Deus. E o mundo não sabe que a origem de cada ser humano que pisa nesse planeta é Deus. Que nada é por acaso. Nós não somos do acaso. Nós fomos gerados por Deus. Deus, a Bíblia fala no Salmo 139, Deus gerou você no ventre da sua mãe. Deus viu a sua substância ainda informe. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E lá no teu livro todos os meus dias foram escritos. Cada um deles, Deus formou os seus ossos, Deus formou você exatamente como você é. Você foi criado por Deus. E o nosso destino também é Deus. Glória a Deus. Esse dia minha esposa perdeu um tio com 95 anos. E eu fico pensando, eu falo: meu Deus, usa a tua igreja para saquear o inferno e povoar o céu. Usa a tua igreja, usa a tua igreja, usa a tua igreja para arrancar as pessoas das mãos do diabo e trazer as pessoas para o teu reino. Quando o reino vem, tudo muda. Quando o reino de Deus entra dentro do coração das pessoas, tudo muda. Então Jesus fala do reino, é um outro nível de um reino que funciona. Amém? Fala, seu irmão, o reino de Deus funciona. Glória a Deus, eu creio. Então,
Fala do nível de governo do reino, o governo do reino de Deus. Nós fizemos um estudo há um tempo atrás aí na igreja sobre o livro de Apocalipse. É tremendo. Nós vemos, né, as coisas acontecendo, as coisas estão acontecendo assim num nível assustador, né? Mateus capítulo 24, tudo está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Depois, no verso 10, a hora está indo para o espaço, não vai dar para falar sobre todos, mas vamos falar sobre os que dá para falar. No verso 10, parte B, fala assim: vem teu reino, a parte A que a gente falou agora, né, o nível do governo. Agora fala do nível da obediência. Mateus 6, 10 fala assim: vem teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos, é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus está aqui, ele fala como funciona o céu. Nesse nível de obediência, Jesus fala como funciona o céu. Jesus fala, ele usa o céu como um exemplo para nós. E ele fala: Senhor, que a tua vontade seja feita, assim na terra, como ela é feita no céu. Sabe por quê? No céu, os anjos não questionam a vontade de Deus. Aleluia. Sabe por que muitos jovens, muitos casais hoje estão destruindo as suas vidas? Porque eles não querem obedecer à palavra de Deus. Nós vemos hoje tantas famílias sendo destruídas. Tantas famílias, né, hoje se casa com um prazo de validade. Perdeu-se aquele entendimento que o casamento é até o fim. Amém? Amém. Eu tenho visto tantas coisas, tantos escândalos, tantas coisas, né, que eu tenho falado para Deus: Senhor, eu tenho 35 anos de vida cristã. Quanto mais o tempo passa, mais cresce dentro de nós, né? Quanto mais a nossa vida cristã, quanto mais os dias vão passando, né? Mais cresce dentro de nós o senso e a percepção do quanto nós necessitamos de Deus, e sem Ele não somos nada. Eu tenho falado para Deus: eu não posso fazer algumas coisas. Não posso. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. E se não for para viver assim, Senhor, pega o melhor anjo que o Senhor tem aí no céu, atirador de elite, e mira bem na testa e me mata na véspera. Porque eu tenho visto tantas pessoas escandalizando, né? Parece que não existe mais fornicação, parece que não existe mais adultério. A coisa está. Mas a palavra de Deus, aqui Jesus fala, né? Sobre o nível da obediência. Obedecer a Deus, ainda que eu não entenda a Deus. Eu estava conversando com um casal, né? Eles desenvolveram um relacionamento, e a mãe da menina disse: não. Não é ela. Ela casou. Falei: beleza. Vamos para a palavra de Deus?
O que diz a palavra de Deus? O pastor falou aqui, né? Vós filhos, honrem os teus pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro, é o mandamento com promessa. Que é a promessa de longevidade. Você quer ser abençoado, você tem que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas na nossa vida. Nós temos lá na igreja mais ou menos umas 500 pessoas. A maioria deles era tudo jovem. Acho que deve ter mais ou menos uns 200, pastor, que veio do crack, da maconha. Era tudo usuário de droga. E muitos estão hoje casados, abençoados, são pais de família. E a gente, porque a nossa igreja assim, 80% é jovem, é moçada. E você tem que pegar aqueles cabras aí. Glória a Deus. Não é fácil. Não é fácil trabalhar com uma igreja de jovens. No mundo desse. No mundo onde se pode tudo. No mundo onde o funk, a droga, a bebida e tantas coisas, são tantas coisas, é a mídia, é tudo, que trabalhando contra, nós estamos lutando contra uma correnteza maligna que está vindo. Mas nós temos falado, ou nós obedecemos a palavra de Deus, porque o diabo sabe que a desobediência segue o juízo. Muitas pessoas estão vivendo, hoje no Brasil nós estamos vivendo debaixo de um severo juízo de Deus, e nós temos orado, Senhor Jesus, que o teu juízo venha, Senhor, que o teu juízo venha, se levante como juiz contra a corrupção, contra o mal, e nós temos visto Deus se levantando. E aqueles que estão envolvidos na corrupção estão com os dias contados, porque vão cair, e Deus vai trazer à tona tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja ruim. Deus conhece o profundo e escondido e vai estourar. Muitas pessoas estão fazendo coisas e pensam que Deus não dá a mínima para essas coisas. Jesus, e a palavra de Deus falou para Samuel, né, quando Saul pecou, né? Deus falou: olha, eu tenho prazer na obediência. De que me vale os sacrifícios sem a obediência? Eu estava estudando o livro de Jó. Jó, todo mundo sabe, conhece a história de Jó, né? Eu já estou encerrando, queridos. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Jó perdeu seus filhos, mas foi uma catástrofe assim de más notícias. Jó tinha uma família abençoada. A palavra de Deus fala que Jó acordava de madrugada, ia buscar Deus pela sua família, né? E o diabo chegou diante de Deus e falou: tá vendo lá Jó? E Deus falou: de onde você vem? E ele falou: de passear pela terra e de rodear por ela. E qual é o testemunho que Deus tinha? Deus falou assim: viste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, justo e que se desvia do mal. Aí o diabo falou: aham, ele é assim porque o Senhor dá uma família boa para ele, o Senhor dá dinheiro, o Senhor dá tudo, ele tem tudo. E aí, toca no que ele tem. Aí vem as catástrofes, né? Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu tudo. E lá no meio dessa história toda, Jó estava lá num terreno, com um caco de telha, raspando as feridas. Seus filhos estavam mortos, ele perdeu a família, ele perdeu tudo. E lá no meio de tudo aquilo, ainda depois a esposa dele falou: olha, amaldiçoa Deus e morre. Mas lá no meio daquela situação de um monte de gente acusando Jó sozinho, apodrecendo lá de ferida, de doença, de enfermidade, tendo perdido tudo, eu vejo Jó lá no meio daquela dor, daquele sofrimento, e Jó se levanta e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai mudar a minha história, ele vai mudar a minha vida. Ele não entregou os pontos mesmo no meio da ruína, ele obedeceu a Deus, ele foi fiel a Deus. E você vai ler o último capítulo do livro de Jó, e você vai ler lá para todo mundo, para o mundo inteiro ver que Deus pode mudar, que Deus tem a última palavra, e que Ele
nível da obediência. Obedecer a Deus, mesmo não entendendo tudo o que Deus faz. É obedecer. Amém? Eu queria, querido, que você fechasse os seus olhos agora. São 8, parei no 4. Vamos parar por aqui. Que você fechasse os seus olhos. E que você pensasse, né, nesse nível da paternidade de Deus. Jesus falou para os discípulos: eu quero que vocês saibam que vocês têm um relacionamento. Vocês têm, a vida de vocês precisa estar conectada com o céu. Vocês estão aqui na terra, mas vocês podem viver conectados com o céu. Vocês foram separados por Deus para viver em santidade. Jesus fala: olha, o reino de Deus tem um governo. O reino de Deus é um governo de Deus. E ele fala também da obediência, que a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você orasse, você falasse: Senhor, eu quero mergulhar nesse relacionamento. Eu quero conhecer o Pai. Eu quero conhecer o Pai num nível mais profundo, Pai. Toca a minha vida. Toca a minha família. Toca a minha casa. Toca a minha mente. A minha visão, o que eu vejo. Os meus olhos são separados. A minha mente é separada. Meus ouvidos são separados. Meus pés, minhas mãos, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha boca. Você é santo. Você foi separado por Deus. Pai Celestial, eu quero te agradecer. Quando o Senhor ensinou, Senhor, esses princípios para os discípulos, o Senhor estava falando de um Deus absoluto, completo, um Deus que não tem incapacidade, um Deus que é pleno. E esse relacionamento tem algumas exigências, Senhor. O teu reino é maravilhoso. O teu reino é maravilhoso. O Senhor sabe o que os teus filhos necessitam, o que os teus filhos precisam. Pai, eu quero decretar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a glória de Deus venha sobre os teus filhos. O Senhor sabe essas famílias, esses homens, essas mulheres, esses pais. Nós queremos abençoar cada família, Pai. E como Josué, nós queremos declarar como ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Viveremos para te honrar, viveremos para te glorificar. Opera, Deus, na vida dos teus filhos, Pai. Que venha o reino, a glória do teu reino sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Pode ser assim.